A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos Adolescentes Vencedores. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje chegamos na última lição desse quarto trimestre da CPAD, lição de número 13. Mas antes de falar da lição, eu quero desejar a você um feliz ano novo. Esperando que Deus em Cristo abençoe você, sua vida, sua família, que 2021 seja um ano de bênçãos para você. E a nossa oração é para que Deus venha abençoar você poderosamente. O tema da aula de hoje é um tema muito especial, as igrejas no Brasil. Esse avivamento pentecostal no Brasil, como ocorreu? Vamos analisar isso hoje para a glória de Deus. É claro, gente boa, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhando também a palavra de Deus. Por favor, nota 10, deixa aí também o teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. É claro que a gente está comentando aqui para vocês lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. E temos uma plataforma especial que é o Facilita EBD, que tem o objetivo de capacitar você na ministração da escola bíblica. Você acha o link do site Facilita, nosso Instagram e todas essas playlists organizadas aqui na descrição desse vídeo. A aula de hoje tem um texto bíblico, temos alguns objetivos e vamos trabalhar isso em alguns pontos com você. Então vamos lá, vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na 13ª lição aqui da classe dos Adolescentes Vencedores. Já lembrando a você que a gente já está preparando o material aí, já está disponível, tá? De 2021. Do nosso primeiro trimestre da CPAD, da classe dos adolescentes também. Temos alguns textos bíblicos para trabalhar junto com você hoje. O tema da aula de hoje é as igrejas hoje, as igrejas no Brasil. Um texto bíblico que eu quero destacar para você está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao versículo 20. E o outro está em 1 Coríntios, que é o destaque, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 também. Nós vamos observar exatamente na aula de hoje sobre o crescimento do movimento pentecostal aqui no Brasil. É claro que várias denominações surgem no país, como nós já estudamos aqui no decorrer da história da igreja para adolescentes. Mas o meu foco na ministração de hoje é demonstrar esse crescimento no meio pentecostal. Nós sabemos, a partir da perspectiva do pastor e doutor Leonido Campos, pesquisador dessa área, que existem 4 ondas de movimentos pentecostais. E vamos destacar isso para você. O primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto: o pentecostalismo no Brasil. A primeira denominação pentecostal a chegar no Brasil não foi a Assembleia de Deus, foi a Cristã no Brasil, chegando aqui com Luiz Franciscone. Essa Cristã no Brasil foca exatamente o evangelismo nesse período que ela chega, exatamente em 1910, somente para os imigrantes italianos. Os pentecostais suecos que chegam aqui, que é o Daniel Berg e o Gunnar Wingre, chegam em 1910, mas no mês de novembro. Estabelece então a igreja a partir de 1911. E a gente percebe, à luz da história, que eles chegam aqui com esse viés do pentecostalismo clássico. O pentecostalismo clássico, ele se espalha no Brasil, especialmente em Belém do Pará. Ele se estende até a década de 50. O pentecostalismo clássico tem o objetivo de trabalhar o Pentecostes em 4 pilares. Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. A mensagem pentecostal, pelo Pentecoste clássico, o pentecostalismo clássico, se expande no Brasil, ao ponto de alcançar pessoas que estavam em Belém do Pará, que nessa época aqui, no início do século XX, Belém do Pará era como se fosse a São Paulo de hoje, e você percebe porque aquela cidade cresce muito por causa da indústria da borracha, com as oportunidades de emprego, que os missionários aproveitam aquilo, impulsionados pelo Espírito de Deus, para espalhar a semente pentecostal. Só que, mundialmente falando, acontece anos mais tarde a crise da borracha, e
Aqueles que estavam empregados em Belém do Pará perderam seus empregos e tiveram que retornar para os seus lares. Automaticamente falando, Deus já estava providenciando missionários que se espalharam pelo Brasil, levando a semente pentecostal. O pentecostalismo clássico, que é o nosso, ele defende isso. Jesus salva, tem Cristo como primazia. Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus em breve virá. A nossa teologia é essa, e nós defendemos essa teologia. Só que anos mais tarde, outros movimentos começam a surgir. Então, na década de 50, surge então o pentecostalismo de segunda onda, quando começam a surgir novas igrejas, novas denominações, com foco na cura divina. Quais são as igrejas que surgem? Vou citar algumas. Igreja Brasil para Cristo, Igreja Deus é Amor, que trazem esse foco na cura divina. O foco dessas denominações é a cura divina. Eles são o pentecostalismo de segunda era, ou seja, de segunda onda, que trazem esse viés nas curas, nas manifestações milagrosas. O nosso trabalha os 4 pilares. Esse da segunda onda tem um foco maior, exatamente nas curas divinas. Depois nós temos a terceira onda do movimento pentecostal, que acontece na década de 80, com as igrejas televisivas, que surgem agora os movimentos neopentecostais, aonde surgem as igrejas Universal, Igreja da Graça, Igreja do Evangelho Quadrangular, que tem o objetivo de demonstrar exatamente esse evangelho televisivo. Qual é a teologia dessas igrejas? É a teologia da prosperidade, é uma teologia voltada exatamente para esse viés, são as igrejas televisivas. Após esse movimento, então, surgem outras denominações que vão surgindo agora como ramificações do movimento pentecostal. O que você precisa apresentar para os seus alunos nesse primeiro ponto? Focar exatamente no nosso movimento, que é o clássico, demonstrando que nós nascemos com esses 4 pilares que defendemos. Avançando, vamos para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: as novas igrejas. Desde o movimento pentecostal de segunda onda, na década de 50, novas igrejas começam a surgir dentro do movimento pentecostal. Como citei para você, com esse viés de demonstrar as curas divinas, essas evangelizações pautadas em curas. Surgem então no Brasil várias cruzadas evangelísticas. Igrejas como Deus Amor, Brasil para Cristo, Igreja Nova Vida. Igrejas que focam exatamente esse evangelho, como disse para você, nas curas divinas. Após essas denominações, nós temos outro evangelho, que é o de terceira onda, que vamos discutir agora com vocês. Mas antes disso, você precisa entender que essas denominações surgem com esses focos. E há um crescimento no pentecostalismo no Brasil. Então temos o pentecostalismo clássico e o de segunda onda, que estamos trabalhando com você. O terceiro ponto da aula de hoje fala sobre os modismos das igrejas. O modismo da igreja começa a surgir no pentecostalismo de terceira onda, que são aquelas igrejas neopentecostais, que tem como foco a teologia da prosperidade, a teologia da maldição hereditária, que traz aquela ideia que todo mundo carrega uma maldição que tem que ser quebrada. Peraí, essa maldição foi quebrada na cruz do Calvário quando nós aceitamos a Cristo. O uso indiscriminado do óleo da unção para ungir qualquer coisa, sendo que o óleo da unção foi específico para doenças. E a gente precisa entender que várias heresias começam a surgir, como entrevista de demônios na hora da exorção, vários tipos de coisas e modismos que a Bíblia não traz para a gente com uma perspectiva de dentes de ouro. As pessoas oravam e diziam que dentes de ouro iriam começar a surgir com pregações que não têm fundamento bíblico. Cuidado com isso. Após esse movimento, começam a surgir também algo que os estudiosos estão chamando hoje de igrejas emergentes. Igrejas que não têm nenhuma ligação, igrejas que trazem modismos para dentro das suas comunidades. Igrejas como Bola de Neve, igrejas como Mundial do Poder de Deus, igrejas que trazem modismos, que não estão interligados na Bíblia. Cuidado com isso. Olhe para o viés bíblico. Olhe se está na palavra de Deus. Olhe se determinadas campanhas têm um fundamento bíblico. Esses modismos que estão surgindo hoje trazem prejuízos para a fé cristã.
Eu espero que Deus em Cristo possa ter edificado você em todo esse trimestre. Um feliz ano novo. Estou orando por você. Que Deus te abençoe. Te aguardo por aqui no primeiro trimestre da CPAD em 2021. Um beijo no teu coração, gente. Obrigado por estar comigo esse ano inteiro. Que Deus abençoe vocês para a glória de Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.